Graça e paz sobre a tua vida. Mais uma reflexão, mais um tempo para repensarmos nossas vidas diante de nosso Deus. O cumprimento das regras, cumprimento dos rituais, das tradições, daquilo que revelava o compromisso com Deus. Precisamos entender isso. Jesus seguiu as regras, seguiu o cumprimento da lei. Por que precisava? Não. Pois sabemos quem ele era, mas para testemunho ao povo, testemunho aos religiosos, testemunho aos príncipes de Israel. Ele fez tudo segundo o que a lei dizia, ele cumpriu as tradições, muitas das tradições, para honrar e glorificar a Deus, de maneira que levasse as pessoas ao conhecimento do Pai. Lá em Lucas 3:23 diz assim: ora, tinha Jesus cerca de 30 anos ao começar o seu ministério. Era como se cuidava, filho de José, filho de Eli. E aí vem toda a descendência, toda a antecedentes de Jesus. Esse é o aspecto que a gente precisa entender. Por que 30 anos? Costume? Sim, era um costume. Um homem só se tornava homem a partir de 30 anos. A partir de 30 anos é que ele poderia falar numa sinagoga. Esses são aspectos que a gente precisava entender. Jesus precisava esperar tanto tempo? Não precisava. O conhecimento ele tinha. Se lembramos, ele com 12 anos já conversava com os mestres da lei, discutindo, perguntando. E esses são aspectos que a gente precisa entender. Mas por uma questão de não quebrar e não ser, vamos dizer assim, uma quebra de tabu, mas o objetivo dele era simplesmente levar as pessoas ao conhecimento de Deus. Muitas vezes nós, na nossa arrogância, não queremos seguir regras porque achamos que precisamos quebrar tabu, mas é disso que trata o reino de Deus. Quebra de paradigmas, muitas vezes, mudança do pensamento, contestar a sociedade, a cultura e os valores da sociedade. Dependendo da situação, devemos fazer como Cristo fez, mas muitas vezes não é disso que trata o reino de Deus. Podemos nos sujeitar para poder realmente ser ouvido. Esses são aspectos que a gente precisa entender. O que importa é sermos ouvidos, é que vejam e não façam um repúdio imediato, pois o importante é testemunharmos acerca do reino de Deus. Esses são aspectos que a gente precisa entender e compreender. Nem sempre a nossa arrogância vai conduzir as pessoas ao conhecimento de Deus. E o que é o nosso papel? Levar as pessoas ao conhecimento de Deus e da vontade de Deus. Isso é mais importante. Se entendermos isso, talvez nos sujeitaremos a fazer certas coisas que não faz a mínima diferença, que não tem importância, que não precisaríamos. Mas, para as pessoas conhecerem Deus, talvez precisamos fazer. É isso que a gente precisa pensar, parar e refletir sobre a vontade de Deus para as nossas vidas. Somos chamados para viver o reino de Deus, andar na vontade de Deus e glorificar o nosso Deus, seguindo muitas vezes regras que não fazem diferença alguma, mas que são importantes para as pessoas poderem nos ouvir por uma questão de sociedade, por uma questão de paradigmas, por uma questão simples de que precisamos entender que estamos aqui para revelar Deus e não a nossa vontade, nem o nosso querer e muito menos a nossa arrogância. Que a gente seja menos religioso, mesmo contestando a religião, mas a gente possa testemunhar do Pai. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.